Olá, eu sou Felipe Lourenço, o seu arquiteto, e hoje a gente vai para mais um tour maravilhoso e agora num apartamento de 40 metros quadrados. A gente está falando de um apartamento que foi para mim espetacular fazer, que é o apartamento Caveirinhas. Vocês já viram aqui em outros vídeos que ficaram passando e eu tenho certeza que nesse não vai ser diferente. Você também vai se apaixonar. Vamos dar uma passeada por ele? Já começa na entrada do apartamento com essa área de mesa super legal, essa área de jantar espetacular. Lembre-se, é um apartamento de 40 metros quadrados. A gente já tem aqui, a gente vai passando por vários detalhes e mostra para vocês. Mas eu quero mostrar para vocês principalmente uma visão geral do apartamento. Então vamos lá para mais um tour aqui no nosso canal que vai ser espetacular. E olha isso aqui. Olha o espaço que a gente tem em um apartamento de 40 metros quadrados. Não é mentira, são 40 metros quadrados que a gente transformou nesse projeto maravilhoso. Tanto as áreas estão super integradas, como a gente tem aqui toda a integração da iluminação. Olha que legal esse desenho que a iluminação faz da cozinha até o escritório. Eu tenho certeza que isso é um ponto que vocês vão comentar aí. E a gente fez toda a iluminação daqui para justamente ter essa impressão de que tudo se trata do mesmo ambiente. É um estúdio, claro, com um detalhe de apartamento grande. Então 40 metros quadrados não precisa ser apertado. Tenha isso na sua cabeça. A gente tem espaço para fazer muitas coisas. E nesse apartamento em especial, eu adorei fazer porque eles são de um casal espetacular. Tem até as fotinhos deles aqui. E depois a gente olha tudo o que eles gostam, tem objetos deles aqui também. Essa área de exposição principalmente foi feita para eles. Gostam muito de viajar, muitos objetos, enfim, filme, jogo, tem de tudo aqui nesse apartamento. E a gente está falando de novo de um apartamento de 40 metros quadrados. Vamos lá, logo na entrada a gente já tem esse espaço que é uma porta-lousa para esses clientes que já estão no projeto 5 km. Então eles já estão com tudo planejado aqui, junto na área de café, tem uma parte de adega embaixo. Então tá tudo programado para essa entrada ser uma entrada bem descontraída também, bem do lado da mesa. Olha só, a gente está falando aqui de uma cozinha que ela é integralmente ligada com a parte da área de serviço. Então ela já tem a mesma bancada, isso já traz um pouco mais de amplitude para esse apartamento. Aqui a gente tem toda a parte de infraestrutura para a parte de entrada de gás, enfim, tá tudo aqui. E toda essa linguagem mais neutra embaixo. Para aquecer esse ambiente, a gente fez uma coisa um pouquinho diferente dos outros ambientes, que é ter aquela porta escura e depois colocar essa madeira em cima. Tá vendo que aqui a gente não tem puxador, a gente tem alguns tipos de abertura. A gente pode pegar por baixo e abrir essa daqui, ou simplesmente usar o toque aqui. Todas as portas continuam com a mesma altura, o mesmo detalhe, enfim, fica tudo integrado e funcionando muito bem. Agora eu quero mostrar para vocês uma das nossas queridinhas aqui, um espaço maravilhoso que é essa cristaleira. Ela tem 20 centímetros de profundidade, cabe muita coisa e principalmente esse espaço da cristaleira serve muito bem para guardar aqueles pratos, aqueles cristais, aquele conjunto mais elaborado que você tem aí para receber as suas visitas. Pensa bem se não vale a pena ter isso também na sua casa aí, na sua cozinha. Mesmo apertadinha, mesmo pequenininha, cabe uma dessa, eu tenho certeza. E agora vamos falar da sala um pouco. Olha só como ela ficou bem localizada aqui, integrada, lógico, a TV dividindo tudo, o sofá super legal, super generoso. E uma dica que a gente até falou num vídeo anterior. Olha como a espessura desse braço ajuda muito que esse ambiente fique ainda espaçoso e dê mais espaço para deitar, sentar, enfim, usar realmente o sofá. Aqui em cima a gente tem essa prateleira super legal que permeia todo o apartamento. Lá em cima a cor verde destaca muito bem. Inclusive aqui embaixo a gente já tem a nossa área verde, que é onde a área verde do apartamento. Então todas as plantinhas, todos os temperinhos que ela cuida estão para cá. A gente já deixou tudo integrado, nada aqui tem um cantinho da bagunça, não, isso não existe nesse apartamento. Um apartamento de 40 metros quadrados,
super bem aproveitado essa visão, essa vista da cidade maravilhosa que eu tenho certeza que vocês estão se apaixonando aí também. Então olha só esse escritório aqui para quem faz home office, enfim, ainda tem muita coisa para guardar. Aqui a gente está numa mistura de ambientes, vamos dizer assim. A gente tem também um home office para os dois. O Fê, que é o cliente, desenha, e a Gabi precisa trabalhar com notebook, administração, contabilidade, enfim. E aqui todos os itens de lembrança de viagens, lembrança de família, brinquedos, livros, tudo precisava ficar aqui e principalmente exposto. Não tinha por que esconder isso num armário fechado. Olha só como a gente conseguiu integrar esses dois ambientes, eles ficarem maravilhosos e essas portas aqui de reflecta fumê ficaram maravilhosas e dão uma integração muito legal com as outras partes do apartamento. Olha só um detalhe que no reflecta fumê a gente consegue ver através desse vidro, mesmo ele tendo uma reflexão muito grande, ainda assim é possível ver o objeto lá dentro bem marcadinho, bem escondidinho para aqueles dias que a gente não quer arrumar a casa do jeito que ela tem que ficar arrumadinha, né? Não precisa arrumar a casa toda vez, a gente consegue esconder um pouquinho com esse tipo de vidro. Então vamos dar uma olhada só nessas divisões que a gente fez aqui. Elas não são padronizadas. Isso dá uma leveza e um movimento para a prateleira que vocês não têm noção da diferença que faz. Imagine você se essa aqui fosse uma prateleira básica, quadradinha, toda retinha. Ela não teria essa riqueza de detalhes. Você tem aqui a possibilidade de colocar peças mais altas, peças mais largas, tudo isso fazendo uma simples mudança de marcenaria. Pensa se não vale aí no seu projeto fazer esse tipo de mudança. Uma coisa simples pode trazer um movimento que você nem esperava ter numa prateleira. Olha isso. Outro detalhe são esses vidros que eles são deslizantes. Então todas as portas correm por toda a extensão do móvel. Então a gente pode fazer um desenho da forma que a gente achar mais interessante. Quer mostrar um lado da prateleira? Ok, a gente muda e fecha e deixa o outro lado exposto. Isso é tranquilo, é simples. E com esse simples movimento, você já mudou a sua sala sem precisar gastar nada. Tem um brinquedo, tem algum acessório, algum item de viagem que você queira mostrar? Faz isso. Usa uma estante e você fecha uma parte dela para que ela tenha esse balanço. Então, às vezes, você pode ter fechado embaixo, aberto em cima. Aqui a gente tem 3 opções de abertura. Em cima, no meio e embaixo. Pensa se você não pode fazer isso também na sua casa. Você vai só ter o custo além da marcenaria, das portas e do sistema. É muito simples fazer uma estante dessa, que é maravilhosa. E olha só, diga aí se vocês gostaram ou não. Aproveita que vocês estão por aí já. Curte, compartilha, se inscreva, deixa um comentário falando dessa estante. Fala, cheguei até a estante, ou parei na cozinha. Comenta onde é que você está nesse vídeo e o que você está achando. Principalmente, Felipe, tenho dúvidas de como fazer isso na minha casa. Não tem problema. Escreve aqui, a gente vai tentar te ajudar. Caso você precise, aqui embaixo na descrição tá os nossos contatos, tem nosso site, tem para orçamento, tem tudo. O que eu quero de vocês é que vocês sejam no final os meus clientes aqui também. Imagine se a gente fizer isso na sua casa. Tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Então vamos falar desse banheiro. Um banheiro para um apartamento de 40 metros quadrados, ele normalmente é pequeno. Porém, esse tem um formato diferente, a gente conseguiu um box maior. Para vocês terem noção, um box de 80 por 80, totalmente em madeira, para dar aquela impressão de ser mesmo uma ducha, uma coisa mais intimista. Na parte do espelho, a gente colocou um revestimento tanto no espelho quanto atrás do vaso, que é o confete da Ceusa, maravilhoso, foi o queridinho durante muitos anos e agora tá super em alta ainda em outras texturas, outras cores, enfim. Tudo isso para fazer, vamos dizer assim, o pano de fundo para essa marcenaria, o quartzo lá da Portela que eles vieram e instalaram, ficou maravilhoso. Um detalhe que a gente pouco fala, mas faz toda a diferença. Nós usamos todos os metais cromados. Normalmente a gente usa um rosé, preto, dourado, outras cores. Existe a possibilidade de casar todos os itens. Então aqui o box é cromado, os acabamentos de registro, torneira, tudo é cromado. Então tudo tem uma linguagem. Se vai usar um preto, a cor que for, um rosé, um dourado no seu banheiro, faça uma coisa. Todos os acessórios mantenham a mesma cor. Isso vai dar uma linguagem para o banheiro
e isso vai trazer aquele requinte que você espera para ir. Outro detalhe para esse banheiro, a gente tem duas prateleiras em cima do vaso. Elas são decorativas como iluminação, tem essa planta aqui descendo na lateral. Ah, quero colocar um vasinho, quero colocar uma vela, quero colocar algum detalhe desse tipo. Faça uma decoração também do seu banheiro. Não é só porque é o banheiro que você não precisa cuidar dos detalhes também. Olha só uma coisa que muita gente pergunta pra gente, de onde veio esse espaço do escritório? Esse espaço do escritório era uma parede que ligava um segundo quarto. Para vocês terem noção, a parede vinha até aqui, fazia esse desenho até o final. E daí você tinha um espaço, um corredorzinho, uma coisa menor aqui. O que a gente fez? A gente abriu esse espaço, não teria mais esse quarto, e transformou em escritório. Porém, a gente precisava de menos espaço. Você concorda comigo que num apartamento de 40 metros quadrados, você precisa mais de armazenamento do que literalmente de áreas de exposição. O que a gente fez foi ampliar essa parede aqui e jogar uma parede aqui no fundo para que dentro do quarto a gente tivesse também um armário aqui atrás. Então aqui atrás a gente tem um armário de piso-teto gigante com porta de espelho maravilhoso para mostrar para vocês. Então olha só o que a gente fez otimizando todo esse espaço. São 40 metros quadrados, mas não é por isso que a gente precisa perder espaço ou qualquer coisa do tipo. Não, a gente aqui tem que valorizar cada centímetro de um apartamento maravilhoso como esse. Olha só esse quarto que maravilhoso. A gente está falando de um apartamento, lembre-se, eu vou reforçar isso quantas vezes forem necessárias. Um apartamento de 40 metros quadrados. A gente tem essa abertura da lateral do móvel, esse painel totalmente ripado, indo até o final da parede, aquele quadro maravilhoso. Uma dica super importante para quem tem um apartamento desse tamanho é ter os quadros, as decorações maiores. Isso dá a impressão do ambiente ser maior realmente, tá? Uma cama, essa cama é padrão 1,38, super bem decoradinha, com essa manta da Casa 4 maravilhosa, essas almofadas também. Então assim, é fácil se apaixonar por um ambiente todo ambientado dessa forma. Aqui atrás vocês devem estar se perguntando, Felipe, o que é isso? Esse daqui é um aparador. Lembra que na cozinha a gente tinha a cristaleira com 20 centímetros de profundidade? No quarto também, olha só, a gente tem esses nichos super legais e principalmente todas essas áreas de baixo são áreas de abertura de portas. Então a gente consegue abrir totalmente essas portas, claro, todas com amortecedor, e toda essa área ficou útil. A gente usou aqui 22 centímetros. Ou seja, a gente tem esse espaço de passagem aqui um pouquinho mais limitado, lá um pouco mais limitado também, mas é bem pouca coisa. Mas olha o espaço de armazenamento que a gente conseguiu aqui. Ficou maravilhoso, os clientes adoraram. Esse aparador de baixo aqui então, nem se fale, ele já atende muito bem um ambiente desse tamanho. Olha essa passadeira aqui, fazendo aquela composição, aquele detalhe que a gente conversou do piso de madeira vindo desde lá da cozinha até aqui, também se concretiza aqui. Todo esse quarto num tom mais neutro, e a gente colocou esses dois nichos num rubi, que é aquela cor, aquele vermelho, aquele vinho mais escuro, bem mais fechadinho e com esses detalhes em branco. Olha só como a decoração e a finalização do seu ambiente fazem toda a diferença. Lá atrás do quadro, um quadro maravilhoso da Online Quadros, a gente tem essa iluminação bem sutil, só para dar um detalhe. Quando você acorda de madrugada, precisa sair da cama, alguma coisa do tipo, você liga só essa luminária de baixo para cima e ela não te incomoda. No teto, a gente tem detalhes que são os dois rasgos. No corredor, eles seguem uma iluminação mais sutil. E no meio, aquela iluminação quando a gente quer limpar a casa, sabe? Que a gente liga todas as luzes, faz toda a limpeza com essa iluminação pronta. Então assim, a gente está falando de um apartamento super otimizado que eu tenho certeza que vocês adoraram. Lembra que a gente falou lá fora daquele segundo armário que a gente ampliou? Aqui era a parede final desse quarto. O que a gente fez foi tirar essa parede e reconstrói a estrutura lá por fora com profundidade para esse armário. Para vocês terem noção, a gente colocou uma sapateira de 45 centímetros de profundidade aqui. E ainda incluímos os espelhos. Ou seja, quem está aqui consegue facilmente se olhar no espelho e ver
tudo o que está acontecendo atrás do quarto, enfim, e até ver toda a roupa, ficar tranquilo, ninguém vai sair de casa mal arrumado, eu tenho certeza. E depois de todos esses ambientes, de todo esse passeio que a gente fez, eu tenho certeza que vocês ficaram apaixonados por esse apartamento como a gente ficou. Para mim, mais uma vez, é uma honra falar desse apartamento, não só por conta da quantidade de detalhes, a quantidade de itens que a gente tem aqui, que são novidades, detalhes de acabamento, detalhes de otimização de espaço, os mais diversos detalhes aqui. Então fica uma dica para você. Se você puder pensar em todos os detalhes, faça isso. Não tenha pressa, faça um projeto tranquilo, prossiga com o projeto tranquilamente, leve o tempo que precisar. Vai comprar seu apartamento agora para receber em 2024, 2025? Já comece a pensar em um projeto. A gente tem clientes, por exemplo, fechados para 2025, que vão começar a fazer o projeto em 2024. A gente está falando de pelo menos um ano programando tudo, vendo detalhe, vendo os lançamentos, vendo finalizações de acabamento. Dá pra gente pensar em tudo. E eu tenho certeza que esse é o tipo de coisa que vai garantir que você vai chegar num resultado como esse. Sendo seu apartamento de 20, 30, 50, 100, 150, 200 metros quadrados ou quantos forem, dá pra gente pensar em tudo. Desde a demolição, construção, até os detalhes como esses, da manta, da almofada, e conte com a gente para fazer tudo isso. Eu sou Felipe Lourenço, o seu arquiteto, e muito obrigado por assistir mais esse vídeo da Clareira. Eu te espero no próximo.